nós estamos de volta com a nossa programação aqui pelo Canal 20, Eli Francisco conversando. E agora conversando com duas ilustres personalidades, colegas até de jornalismo, não é? O Miracy Deretti foi o primeiro presidente da Fundação Cultural em Joinville, radialista, jornalista. Germano Jacobs, advogado, o homem que faz as coisas dos bastidores, não é? Que escreve para o jornal A Notícia com muita propriedade. Ele vê as coisas que a gente comumente não costuma observar. Isso é o trabalho desse dinâmico repórter, advogado e também da Fundação Cultural, coordenador da Fundação Cultural em Joinville. Mas antes de conversar com os dois, eu gostaria de dizer alguma coisa a respeito do Festival de Dança, que eu tive o prazer de apresentar, quero deixar bem claro aqui, durante 5 anos seguidos. E sob a coordenação do Miracy Deretti, presidente da Fundação. Me orgulho muito disso. Agora, poucos sabem de que tudo começou por volta de 1983 e Blumenau enfrentava a maior enchente de toda a sua história. A cidade de Joinville estava preparada muito mais para assistir Blumenau do que com espírito para festival. Eu sei que o começo foi muito difícil, o primeiro local foi a Sociedade Harmonia Lira, o piso não tinha linóleo, inclusive, me lembro muito bem, que é aquela parte que fortalece o piso e que permite o bailarino fazer as suas evoluções com mais segurança. O segundo festival foi na Lira também, depois aí a coordenação do festival resolveu transferir o festival lá para o Ivan Rodrigues. Mas eu vou deixar para que a nossa repórter aqui do canal 20 mostre um pouco da história do festival e eu volto então conversando com o Germano e com o Miracy Deretti. Vamos então à reportagem feita aqui pelo nosso canal 20, exclusivamente para os noticiosos do nosso canal. O encontro de dança em Joinville aconteceu aqui, no Harmonia Lira. Foram aproximadamente 600 bailarinos que se reuniram, iniciando assim o ciclo mundial de valorização à dança. Logo após, com o decorrer dos anos, o local foi transferido para o ginásio Ivan Rodrigues. A partir daí que o evento obteve seu nível mundial. O crescimento foi rápido, novas modalidades como street dance surgiram e inúmeras apresentações especiais também passaram a marcar o festival. Mas foi a partir de 1998 que o festival revolucionou. O Centro Evento se tornou local de referência internacional da dança. Atualmente são cursos, estandes comerciais e outras atividades que acabam modernizando cada vez mais este evento. 17 anos se passaram e hoje o Festival de Dança conta com um reconhecimento mundial. Só neste ano são 173 grupos participando em diversas modalidades. Além disso, cerca de 100 mil pessoas irão passar pela cidade para conferir o evento. Um exemplo disto foi a inauguração hoje pela manhã da Escola de Balé Bolshoi, a única da América Latina. Os dançarinos brasileiros terão a oportunidade de participar da seleção, para, quem sabe, poder entrar na prestigiada Companhia Russa. Para os bailarinos que quiserem inscreverem-se, o local é no Centro Eventos e as aulas começam em março do ano que vem. Os bailarinos só têm a agradecer pela humanização e a profissionalização da dança. Olha que coisa bonita, hein? A gente viu agora essa matéria e que mostrou um pouquinho do Festival de Dança, mas nem sempre foi assim, não. As coisas no começo foram bastante difíceis. Que o diga o primeiro presidente da Fundação Cultural de Joinville, Miracy Deretti, que está aqui ao meu lado, que é uma autoridade no assunto. Foi muito difícil no começo, né, Miracy? Pois olha, antes de falar sobre essas dificuldades, eu quero cumprimentá-lo pela maneira coloquial como você trata os assuntos e a facilidade com que a gente pode conversar a respeito de coisas que dizem respeito a todo mundo, que são interessantes, são fatos que hoje já se pode considerar história. A ideia do Festival de Dança nasceu do Carlos Tafur. Eu não sei se lembram dele. Me lembro. Ele era diretor da Escola de Dança da Casa da Cultura e
em 1982 ainda. Ele já tinha ideia de fazer alguma coisa aqui em Joinville com relação a uma promoção dessa natureza. E ele me trouxe, no começo de 83, quando o prefeito Viti Freita assumiu, ele me trouxe uma proposta. Pedi a ele que fizesse um orçamento. Ele fez um orçamento. Eu achava que, logicamente, isso deveria ser submetido também ao prefeito. E foi o que, evidentemente, a gente procurou fazer. E esse orçamento dele atingia, não me lembro bem a moeda da época, devia ser em torno de uns 400 ou 480, se não me engano, unidades da época. Aí eu levei o prefeito Freita olhou aquilo, achou, não, acho que dá para tocar, vamos tocar. Aí eu pedi a ele, ó, Tafura, agora me faz um orçamento organizadinho, certinho, correto, porque agora nós vamos trabalhar sério em cima do assunto. Ele me trouxe um orçamento exatamente do valor, em dobro daquele que tinha proposto inicialmente. O Teatro da Lira, aliás, o Teatro Guaíra de Curitiba, apresentou um espetáculo, me lembro bem, o Grande Circo Místico. Foi na Lira ainda, né? Não. Na Lira não. Na Lira só se fez o primeiro festival, ele aconteceu na Lira, ele apenas envolveu competições. Não foi além disso. Aliás, naquele período lá, como se referiu no começo, Zé Eli, nós estávamos diante daquele trauma lá de Blumenau, que tinha havido aquelas enchentes, aquele problema todo, e o festival foi uma coisa simplesmente impressionante. Lotou aquela Lira de uma forma incrível. E a Lira tem, em torno do salão, lá tem aquela galeria, e a galeria não tem sustentação embaixo. E na apresentação final, no ritmo de jazz, aquilo evidentemente provoca oscilação. Aí eu simplesmente me apavorei. Com o número de pessoas, fomos obrigados a evacuar a galeria. O Grande Circo Místico foi no ano seguinte, quando nós transferimos o festival para o ginásio Ivan Rodrigues. Aliás... Veio completo esse espetáculo, não veio? Veio completo. Veio completo. Nós tivemos que fazer um palco imenso, porque do espetáculo fazem parte 2 carroções grandes. E, por sinal, naquela época nós não tínhamos ainda um plano inclinado. As cadeiras eram colocadas no auditório, no plano, na parte plana, onde se fazem as competições esportivas, as cadeiras eram colocadas ali. Para o ano seguinte é que se conseguiu, mediante um projeto da arquiteta Daisy, por sinal, fazer um plano inclinado com cadeiras e tal. Isso já foi lá no Ivan Rodrigues. Eu me lembro que eu fiz alguns cerimoniais, e esse primeiro da Lira eu fiz o cerimonial de apresentação. Se não me engano, foi com a Tuzi, eu fiz o cerimonial de apresentação. E fazia um frio danado, porque entrava um vento frio na parte superior do ginásio Ivan Rodrigues, não sei se você se lembra, que você mandou cobrir com lonas. Uma lona preta. Uma lona preta. Você se lembra bem disso, né? Lembro, perfeitamente. Quer dizer, naquela época, inclusive havia lá por aquele espaço aberto que existe, por onde passava toda essa ventilação, a jogada de ingressos. Gente que queria entrar e havia um verdadeiro comércio de ingressos. Jogava ingressos para baixo, para outro poder entrar e assim fazendo. Quer dizer, houve todo esse tipo de coisa, uma coisa muito interessante na época. E realmente foi um espetáculo completo. Quando se diz que o primeiro espetáculo completo que se apresentou foi esse da Gisele, não foi apenas Gisele, não. Foi, antes disso houve esse, e depois no terceiro festival também houve a apresentação de um outro espetáculo que foi balé completo, que foi a Pastoral de Beethoven. Eu posso fazer uma pergunta? Dava lucro? O prefeito era muito pão duro, né? Diga a verdade, dava lucro o festival naquela época ou não dava lucro? Porque eu sei que a fundação lutava com dificuldade, né? Mas era uma forma também de se conseguir algum recurso? Olha, no começo, eu tenho a impressão que lá por volta do terceiro festival, que ainda era prefeito Viti Freita, nós conseguimos fazer uma coisa assim meio estranha, sem muito conhecimento da parte dele. Foi um pequeno golpezinho que a gente aplicou. Com o recurso do festival, nós conseguimos ampliar a Sala da Cultura em 2 salas. A Casa da Cultura. Conseguimos fazer 2 salas. Havia. Agora, é evidente que esses recursos também eram uma forma que a gente procurava adotar de fazer com que o festival rendesse alguma coisa. Porque a proposta do festival, além de ser evento e de ter uma dimensão praticamente nacional, que sempre começou com essa intenção de ser nacional mesmo, mas nós queríamos que ficasse algo em Joinville. Que a dança fosse uma característica e que não ficasse apenas no evento em si.
que o evento por evento ele é passageiro, o que importa é que fique alguma coisa estável. E com o tempo nós estamos vendo que isso está acontecendo. O próprio prefeito Luiz Henrique da Silveira tem falado de que o Festival de Dança de Joinville não é só cultura, é muito cultura. O comentário que ele fez agora na notícia, domingo passado, ele disse o seguinte: mas é também muitos empregos, taxistas, padeiros, lavanderias, açougues, empresas de ônibus e micro-hotéis, lojas, restaurantes, boates, agências de publicidade, imprensa, empresas de segurança. É infindável a cadeia de empregos que impulsiona por um evento como esse. Agora, Derete, antes de passar para o Germano, que o Germano tem muita coisa de bastidor para falar, esse convênio assinado com o Bolshoi, eu acho que isso foi o maior lance que deu o Festival de Dança em Joinville nesses 17 anos. Nós agora, com esse convênio, vamos formar aqui em Joinville com professores do Bolshoi. E isso, evidentemente, vai fazer com que gente de várias partes do país, me parece que já quando o prefeito assinou com a primeira bailarina do Bolshoi, já se inscreveram na primeira semana 2 mil bailarinos do Brasil inteiro. Isso é realmente uma coisa extraordinária para a Joinville. Bom, com esse dado simplesmente de 2 mil já de início, isso não me permite dimensionar algo aí que transcende, realmente é importante. Eu acredito que Joinville Bolshoi com tradição de 2 centenários, de 200 anos, é algo muito importante para a Joinville. Agora, eu me preocupo, evidentemente, eu não conheço detalhes sobre o convênio feito, o que foi estabelecido entre as partes. Mas, de qualquer maneira, a dimensão, a importância que isso vai representar para Joinville, eu desejo, pelo menos, que ela se reflita no lado cultural, educacional, no sentido de fazer de Joinville um centro onde a arte realmente seja algo profundamente educativo. Não apenas para aqueles que a praticam, mas que seja algo profundamente educativo para toda a população. E não apenas educação, também fruição. As pessoas terem prazer de ver a beleza, de participarem, de conviverem com aquilo, que naturalmente é muito educativo também. Olha, eu queria dizer o seguinte, o ex-deputado Miraci Derete, ele, quando deputado, ele recebeu por várias vezes o título de o melhor tribuno. Não é à toa que ele fala tão bem assim, não é? E conhece a matéria aí de festival com muita propriedade. Eu vou conversar com o Germano. O Germano gosta de negócio de bastidor. Quem vai ao festival de dança, não é? Durante a semana, ou mesmo final de semana, sempre vê o Germano circulando ali na Feira da Sapatilha, por ali. É ali que você tira os assuntos para publicar no Jornal Notícia? Ele é o seguinte, o jornalismo de bastidores, logicamente, que depende fundamentalmente do próprio jornalista e de uma rede de informações, entende? Logicamente que a gente já tem uma experiência de festival desde 1988, quando pela primeira vez publiquei a coluna no Jornal Notícia, a convite do Luiz Meneguin. Inclusive a gente saiu de Ivan Rodrigues e fomos jantar no restaurante China, da Abrão Batista, e ele lançou o repto: Germano, quer fazer uma coluna de bastidores? A coisa surgiu muito informal. Como a coluna hoje também é informal. Porque eu procuro fazer um meio termo entre o humor, né, um tipo de gozação sadia, e notícias de primeira mão sérias. Agora, neste festival, por exemplo, uma das conversas mais interessantes que nós tivemos foi com o João Prestes, filho do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. O João Prestes foi exilado, viveu no exílio em Moscou por 10 anos. Inclusive, a família Prestes ficou proibida de usar o passaporte brasileiro. Isso marcou profundamente a família do Prestes e principalmente o João. Então ele contava que quando o sentimento de brasilidade dele é tão forte, que quando houve uma coreografia sobre um arranjo do Gottschalk sobre o hino nacional brasileiro, ele simplesmente chorou.
Ele não se conteve de emoção. Ô Germano, você, como homem de bastidor, você deu uma informação que eu acho que só você publicou. Aquela menina com a perna de pau, lá na inauguração do mural. Do Grande Circo. Que quebrou o braço. Só você publicou. Como é que você chegou até essa informação? Você viu? Como é que foi? Eu vi. Eu estava tomando uma cerveja na praça de alimentação e a menina apareceu com o Armando, que foi o organizador da movimentação toda do Grande Circo. Eu perguntei, mas quem é essa moça? Não, ela era perna de pau e caiu. Então, parece que a notícia procura, gente. É um negócio incrível. É verdade. O que você encontrou de mais curioso dentro nesse atual festival? Neste festival? Mais curioso? Eu acredito o seguinte, o mais curioso, a coisa que até a gente deu risada, foi o diretor do balé da cidade de Teresina, no Piauí, que ele chegou em Joinville e em Teresina estava 50 graus. E na sexta-feira passada, estava meio frio em Joinville. Né? Mas para nós, é normal, a gente coloca uma blusa. Aí ele estava com a calça de lã, camisa de lã, blusa de lã, 2 paletó, cachecol. E ele dizia, que eu conheço ele há 5 anos, né? O Cid, né? Que é uma grande figura. Então ele dizia o seguinte, olha, essa terra aqui, eu estou morrendo de frio, parece um esquimó aqui. Entende? Bom, eu sou obrigado a interromper que o tempo está terminando. Mas o Jeff Keller, sem dúvida alguma, foi um grande espetáculo de abertura, não é? Antecedendo a apresentação de Gisele pela Ana Botafogo. Queria que você falasse sobre o Jeff Keller, que também lhe agradou bastante, né? O Jeff Keller é o seguinte, ele tem uma voz maravilhosa, né? E a interpretação dele, vamos dizer o seguinte, o Fantasma da Ópera num festival de dança até soa meio fora do festival, né? Mas a apresentação dele foi tão boa que ficou normal. Inclusive a interpretação dele da canção oficial do festival, que é do Paulinho. Ele cantou, inclusive, em português muito bem. Isso aí que chamou a atenção. Ele cantou em português, um trecho o refrão do hino oficial do festival. Isso arrancou aplauso, todo mundo cantou junto, ele foi aplaudido e realmente de pé. Mas como o meu programa terminou, passou tão rápido, né? Quero agradecer aqui ao brilhante ex-deputado, secretário-geral do PSDB, radialista, gravou áudios para a Fiat, para a Drogaria Catarinense, tem uma voz realmente muito bonita, colega radialista. Obrigado, Derek, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Germano, também. Obrigado para você. E o festival está realmente terminando e a gente, evidentemente, tem alguma coisa ainda para assistir neste finalzinho do 17º Festival de Dança. Na próxima semana a gente vai trazer grandes novidades e outras pessoas extraordinárias, tanto quanto essas que trouxemos hoje aqui para apresentar a vocês na programação aqui pelo Canal 20. Um abraço, até o próximo programa, se Deus quiser. Devido ao grande sucesso da promoção de aniversário